Queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas, nos encontramos mais uma vez para juntos estudarmos um pouco as Escrituras, o Vem e Segue-me, e hoje nós estamos estudando Doutrina e Convênios 107. Eu quero agradecer a todos vocês que têm colocado comentários tão bondosos, que têm colocado um like, que sempre que você coloca um like, o YouTube encaminha para mais pessoas essas mensagens que eu gravo. Agradeço a você que está compartilhando em sua ala, com seus amigos. Muito obrigado. Se na sua ala tiver um membro mais novo, recomende essas mensagens. Pode ser para todos os membros, mas especialmente para aqueles que estão chegando também, é tão bom. Enfim, o Espírito vai te conduzir a quem você deve encaminhar, tá bom? Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 107, é uma revelação sobre a organização do sacerdócio de Deus na Terra. O sacerdócio é o poder de Deus delegado ao homem para agir em nome dele, para a salvação e exaltação de seus filhos, como se o próprio Salvador aqui estivesse. Essa revelação, ela consta que foi 28 de março de 1835, mas registros históricos mostram que foi dada em várias ocasiões. E também os 12 já haviam sido chamados aqui, e o quórum dos 12 apóstolos. Isso é maravilhoso. Vamos começar então? Nos versículos de 1 a 3, fala o nome do sacerdócio. Hoje nós conhecemos o sacerdócio como o sacerdócio de Melquisedeque. Mas nos tempos antigos, até os dias de Melquisedeque, o nome do sacerdócio está no 3. Antes de sua época, chamava-se Santo Sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. E Melquisedeque foi um grande profeta em seus dias. E ele era uma pessoa tão especial que tinha uma influência tão grande que a partir daquela época eles começaram a chamar sacerdócio de Melquisedeque, para não utilizar o nome Filho de Deus todo momento que fosse se referir ao sacerdócio. Muito bem. E aqui vai falar dos ofícios de élder, sumo sacerdote, patriarca, bispo, apóstolo, profeta. Mas só para nós entendermos, o sacerdócio ele tem duas divisões: o sacerdócio de Melquisedeque, ou sacerdócio maior, e o sacerdócio arônico, que inclui o levítico. Os ofícios do sacerdócio arônico são diácono, mestre, sacerdote e bispo. O bispo é um ofício do sacerdócio arônico, tá bom? E o sacerdócio de Melquisedeque, ele tem os seguintes ofícios: élder, sumo sacerdote, patriarca, 70, que agora nós temos as 70 autoridades gerais, e apóstolo, e também o profeta, né? Que forma a primeira presidência. Então esses são os ofícios do sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio maior. Deixe compartilhar algo com vocês aqui, ó. O sacerdócio arônico, lá no versículo 13, ele foi conferido a Arão e sua semente, e no 14 fala assim, ó: a razão de ser chamado sacerdócio menor consiste em que ele é um apêndice do maior, ou seja, do sacerdócio de Melquisedeque, e tem poder para administrar ordenanças exteriores. Então esse é o sacerdócio arônico, né? Daí ele fala aqui no 15 sobre o bispo, e fala assim: o bispado é a presidência desse sacerdócio e possui as chaves, ou seja, a autoridade do mesmo. No 16, nenhum homem tem direito legal a esse ofício de possuir as chaves desse sacerdócio, a menos que seja descendente literal de Arão. Mas, como um sumo sacerdote do sacerdócio de Melquisedeque tem autoridade para oficiar em todos os ofícios menores, ele pode exercer o ofício de bispo,
quando não se puder encontrar um descendente literal de Arão, desde que seja chamado e designado, ordenado com esse poder pelas mãos da presidência do sacerdócio de Melquisedeque. Quando nós lemos aqui, nós já lembramos de o bispo da ala. Realmente, o bispo da ala ele tem que ser um sumo sacerdote, porque ele é o sumo sacerdote presidente da ala, e ele é designado também como bispo no sacerdócio arônico. Mas aqui o Senhor está se referindo ao bispado presidente, que tem que ser ordenado através das mãos da primeira presidência, tá? Tem uma outra passagem aqui, deixa eu achar aqui, no versículo 76, fala assim, ó: mas um descendente literal de Arão tem direito legal à presidência desse sacerdócio, as chaves desse ministério, a agir independentemente no ofício de bispo, sem conselheiros, e a atuar como juiz em Israel, exceto no caso de julgamento do presidente do sumo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Só uma explicação aqui. Aqui ele está se referindo ao sacerdócio, ao bispado presidente, o bispo presidente da igreja, e não ao bispo de ala. E aqui fala que ele não tem autoridade, o bispo presidente, para julgar o profeta, que é o presidente do sumo sacerdócio, tá bom? Uma coisa importante, ele fala aqui que, a não ser que possa provar por inspiração, os patriarcas que nós possuímos em todas as estacas, eles não têm autoridade nem chaves para determinar quem é um descendente literal de Arão. Isso é uma chave da primeira presidência, tá bom? E este caso aqui seria no caso de a primeira presidência tivesse a revelação e dissesse que aquele irmão seria um descendente literal, então ele poderia presidir sem conselheiros. Como isso não acontece, não aconteceu até os nossos dias, 70 autoridades gerais são chamados para presidir o bispado presidente, tá bom? Só para a gente esclarecer. Uma coisa importante do sacerdócio arônico fala assim, ó: o poder e a autoridade do sacerdócio menor, isso no versículo 20, 107 e 20. O poder e a autoridade do sacerdócio menor, ou seja, o sacerdócio arônico, é possuir as chaves do ministério de anjos e administrar as ordenanças exteriores, a letra do evangelho, o batismo do arrependimento para a remissão de pecados, conforme os convênios e mandamentos. As ordenanças exteriores são aquelas fora do templo. E olha no versículo, então o sacerdócio arônico ele tem a chave de ministério de anjos. Agora observa o sacerdócio de Melquisedeque no 19. Ter o privilégio de receber os mistérios do reino do céu, que se lhes abram os céus, de comunicar-se com a Assembleia Geral e Igreja do Primogênito, e usufruir a comunhão e a presença de Deus, o Pai, e de Jesus, o mediador do novo convênio. Então, para retornarmos à presença do nosso Pai Celestial, nós temos que receber o sacerdócio maior para poder participar da presença de nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. Que experiência maravilhosa, né? Eu fico imaginando quando chegar esse dia para todos nós. Aguardamos com grande expectativa e vamos no dia a dia nos preparando para esse dia maravilhoso, grande dia. No versículo 22, ele fala da primeira presidência, observe. Do sacerdócio de Melquisedeque, 3 sumos sacerdotes presidentes escolhidos pelo grupo, designados e ordenados a esse ofício e apoiados pela confiança, fé e orações da igreja, formam o quórum da primeira presidência. Então hoje eu e você, e agora daqui um pouquinho, dia 2 de outubro, nós vamos ter a conferência geral, teremos a oportunidade de ouvir os membros da primeira presidência e demais apóstolos. E aqui o Senhor está nos orientando que nós devemos apoiar a primeira presidência através do quê? Da confiança. Gostaria de fazer uma pergunta assim. Como eu
como nós, né, podemos desenvolver confiança na primeira presidência. Exercer fé em Cristo de que a primeira presidência são designados pelo próprio Salvador para presidir seu reino aqui na terra. E orações da igreja. Sempre todos nós, como membros em qualquer parte do mundo, devemos lembrar em nossas orações da primeira presidência, do profeta, seus conselheiros, Quórum dos 12, enfim. Como é prazeroso, como traz e desenvolve nossa confiança quando nós oramos pela primeira presidência. É tão gostoso orar pelo presidente Rousseau M. Nelson, está com 97 anos. Costumo orar para que ele tenha saúde, o Senhor possa sustentá-lo, para continuar nesse chamado extraordinário que ele tem à frente da igreja e do mundo, como profeta vivo do Senhor. Podemos e devemos, irmãs e irmãos, orar constantemente pela primeira presidência. Muito bem. Aqui, agora no 23 até o 26, são alguns versículos muito esclarecedores. No 23 está se referindo aos 12 conselheiros viajantes, que são chamados para ser os 12 apóstolos. No 24 fala assim, e eles, os 12 apóstolos, formam um quórum igual em autoridade e poder aos 3 presidentes previamente mencionados. Interessante, né? A primeira presidência forma um quórum. O quórum dos 12 apóstolos forma outro quórum, igual em poder e autoridade. No 25 fala sobre os 70. E no 26 fala assim, e eles formam um quórum igual em autoridade ao das 12 testemunhas especiais ou apóstolos, há pouco mencionado. Então, o quórum dos 70, eles formam um quórum igual em autoridade aos 12, que por sua vez é igual em autoridade ao quórum da primeira presidência. 3 quóruns com o mesmo poder. Talvez isso possa parecer um pouco confuso, mas o Senhor já esclareceu no versículo 33. Os 12 constituem um sumo conselho presidente viajante, que tem por fim oficiar em nome do Senhor, sob a direção da primeira presidência da igreja. Então, o quórum dos 12 tem a função de levar o evangelho a todo mundo. Eles, como testemunhas especiais que são, servem sob a direção da primeira presidência. E olha no versículo 34. Os 70 agirão em nome do Senhor sob a direção dos 12. Mas para que eles são igual em poder? E pensa, quando tivemos o passamento de algum profeta, presidente da igreja, quando o presidente Thomas S. Monson faleceu, o presidente Rousseau M. Nelson, ele presidia o quórum dos 12 apóstolos. Os 2 conselheiros na primeira presidência retornaram aos seus lugares no quórum, e o quórum da primeira presidência passou a ser o quórum presidente. Então, nós já vimos o relato do presidente Nelson, que ele entrevistou todos os apóstolos, orou e escolheu seus 2 conselheiros, que foram apoiados pelos demais. E depois foram apoiados por todos nós. Então, no caso, o quórum dos apóstolos tinha igual autoridade da primeira presidência, e a primeira presidência foi novamente reorganizada. Numa hipótese de que a primeira presidência e o quórum dos 12 desaparecessem, o quórum dos 70 tem um poder igual e eles poderiam organizar novamente o quórum dos 12. Muito bem. Mas quero tranquilizá-los de que não acontecerá nenhuma apostasia, não se preocupem, tá bom? Como esses quórums agem? Olha o versículo 27. E toda decisão tomada por um desses quórums deve ser pelo voto unânime do mesmo. Nós temos observado ao longo dos anos, eu sou um membro jovem da igreja,
Me batizei em 1977, então estou com 44 anos desde o meu batismo. E ao longo desses anos eu pude observar a igreja, é uma igreja viva, a igreja do Senhor. E várias coisas foram acrescentadas, suprimidas, modificadas. A doutrina não foi mudada. Mas, por exemplo, quando eu me batizei, nós tínhamos naquela época os 70 nas alas. Posteriormente, quando os quóruns dos 70 foram organizados, deixou-se de chamar 70 nas alas. Eles passaram a ser os 70 que eram autoridades gerais e os 70 diárias. A igreja é viva. Nós tínhamos naquela época umas reuniões de manhã que era a escola dominical e à noite nós tínhamos a sacramental. Tinha escola dominical júnior, lembram? Aqueles mais antigos. Tínhamos a AMM, a Associação de Melhoramento Mútuos, uma organização muito antiga que já foi descontinuada, mas que os membros por muitos anos se lembravam com muito carinho da AMM, que tinha muitas atividades e coisas assim. A igreja é viva, irmãos, e o Senhor continuamente vai dirigindo os seus profetas, seus apóstolos, para que possam decidir e fazer as modificações que o Senhor tem ordenado. Mas lembra, sempre que uma dessas mudanças ocorre, é uma mudança que foi orado, pensada, a revelação foi recebida e é unânime por todos eles, tá bom? Muito bem. Deixa eu comentar aqui o versículo 39, eu gosto muito desse versículo. É dever dos 12, em todos os grandes ramos da igreja, ordenar ministros evangélicos conforme lhes for designado por revelação. Os ministros evangélicos são os patriarcas. E o chamado dos patriarcas está sob a liderança do quórum dos 12 apóstolos. Eu tive uma oportunidade, quando servi como presidente de estaca, de estender o chamado a um irmão para servir como patriarca. Nós nos reunimos na presidência da estaca, observamos os irmãos, eu ofereci um nome para que pudesse ser apoiado pelos irmãos. Fizemos uma reunião de presidência, eu já tinha jejuado 2 vezes, então meus conselheiros deram outras sugestões, então eles jejuaram, e depois nos reunimos novamente para ver quem o Senhor estava indicando. E fomos unânimes, então, em apoiar um irmão para servir como o novo patriarca da igreja, lá da estaca. E então foi encaminhado pelos canais competentes para que a quórum dos 12 pudesse aprovar. Foi o chamado que eu fiquei mais feliz na minha vida de estender a um irmão. E esse chamado, eu também amei tanto estender o chamado de missionários, casal missionário e outros missionários, foi tão maravilhoso. Amei ter a oportunidade de dedicar aos irmãos e estender o chamado para bispos, mas o chamado de patriarca foi um evento especial na minha vida. Eu estava tão feliz, recebi uma carta do presidente dos 12 autorizando a entrevistar o irmão e a irmã, e se tivesse tudo ok com eles, então poder estender o chamado, e fui autorizado a ordená-lo como um patriarca no sacerdócio de Melquisedeque. Eu estava radiante, tão feliz. Eles ainda estava na sala da presidência da estaca, aguardando eles chegarem. Eu estava sorrindo, me ajoelhei, orei, agradeci ao Senhor, estava tão feliz. Quando eles chegaram, tive a oportunidade de conversar por alguns minutos com a irmã, separado, depois conversei com o irmão, depois reuni os dois e pude estender o chamado de patriarca, aquele irmão tão fiel. E foi uma experiência tão maravilhosa. Eu me senti tão feliz aquele dia. Foi o chamado que eu lembro, assim, de todos os que eu tive a oportunidade de representar o Salvador e estender esse chamado, foi o chamado de patriarca. E este irmão tem sido fiel, tão bom, ele e a esposa, e ele exerce esse chamado, né? E foi tão maravilhoso. E fiquei tão feliz. Eu citei a esposa aqui, né?
E eu gostaria de comentar com os irmãos o seguinte, e as irmãs em especial. O sacerdócio é o poder e a autoridade do Senhor dado aos homens na terra. Eles são chamados para receber o sacerdócio, são ordenados. Eles recebem o sacerdócio ordenados em algum ofício do sacerdócio, não é assim? E as irmãs? As irmãs compartilham do poder do sacerdócio? O que vocês acham, irmãs? Vocês podem exercer esse poder na terra? A resposta é um grandioso sim. As irmãs exercem também o poder do sacerdócio. Cada vez que uma irmã exerce uma função que é do sacerdócio, ela exerce esse poder. Vou dar 2 exemplos. Um exemplo é quando uma jovem é chamada para servir uma missão, recebe o chamado do profeta e ela é, por imposição das mãos, designada para servir como missionária. Naquela função, então, ela exerce o poder do sacerdócio de coligar Israel. Um outro exemplo são os templos do Senhor, a casa do Senhor. Nós sabemos que nos templos existem ordenanças masculinas para os homens e femininas para as irmãs. Quem oficia, no caso, para os irmãos, são os irmãos, homens. E quem oficia e exerce esse poder do sacerdócio para as irmãs são as irmãs que exercem esse poder. E isso é maravilhoso, não é? Muito bem. Vamos continuar aqui. Fala sobre o sacerdócio, o quórum de elders, né, do diácono, dos mestres, enfim. Mas eu não vou me ater a isso, tá bom? Vocês podem ler aqui. Mas eu gostaria de comentar uma experiência extraordinária vivida por Adão, que Adão, ele reuniu toda a sua descendência viva na época, quando faltavam 3 anos para sua morte. Está no versículo 53, e diz assim: 3 anos antes de sua morte, Adão chamou Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém e todos os sumos sacerdotes e também o restante de sua posteridade que era justa, ao vale de Adão onde ama, e lá lhes conferiu sua última bênção. E o Senhor apareceu a eles, e ergueram-se e abençoaram Adão e chamaram-no Miguel, o príncipe, o arcanjo. E o Senhor confortou Adão e disse-lhe: Coloquei-te à cabeça, uma multidão de nações procederá de ti, e deles serás por príncipe eternamente. E Adão levantou-se no meio da congregação, e embora curvado pela idade, estando cheio do Espírito Santo, predisse tudo o que sucederia à sua posteridade até a última geração. Que coisa maravilhosa, né? Na segunda vinda do Salvador Jesus Cristo, antes desta vinda, lá no Vale de Adão, onde ama, o Senhor se reunirá com seus profetas de todas as eras e em preparação para esta segunda vinda. Adão e todos os outros profetas lá estarão. Queridas irmãs, queridos irmãos, nós estamos vivendo os dias da restauração. Logo, logo o Salvador retornará. E esta terra será transformada no seu estado paradisíaco. E viveremos no milênio. E será maravilhoso. Na verdade, quem vai viver no milênio são as pessoas que estiverem vivas na época, né? E sobreviverem, forem justas, dignas a todas esses sinais que teremos. A gente, às vezes, eu e vocês, todos nós ficamos preocupados, né? Nossa, será que o Senhor vem até o final do ano? Eu lembro do ano de 2000, que tinha o bug do ano 2000 nos computadores também, lembro? E muitos falavam que os 2000 era o fim do mundo, eu pude ouvir isso de várias pessoas. E o presidente Boyd K. Packer, um apóstolo do Senhor na época, deu uma mensagem na Universidade de Brigham para jovens em faixa de 18 a 25 anos. E então ele fez o seguinte comentário sobre a segunda vinda, que realmente muitos sinais já haviam sido dados.
mas que muitos ainda precisavam ser dados. E ele falou para os jovens que eles deviam se preparar, mas que ainda daria tempo deles terem seus netos e seus netos terem seus netos. Mas ele acrescentou: e se por acaso o Senhor chamar algum de nós prematuramente, devemos estar preparados. Muito bem. Que possamos então nos preparar para a segunda vinda vivendo o Evangelho. Eu tenho pensado, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência extraordinária que eu tive na reunião sacramental de nossa ala no último domingo. Uma irmã muito querida, ela foi dar uma mensagem e ela comentou sobre a parábola dos talentos. E todos conhecemos, o Senhor deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Depois de um certo tempo, o Senhor retornou e aquele que tinha 5 trouxe mais 5, o que tinha 2 trouxe mais 2, e o que tinha 1 escondeu na terra. E então ele devolveu aquele 1 e foi chamado de servo mau, servo infiel. Aquele que deu 5 recebeu mais. E aquela irmã fez um comentário que abriu minha mente e coração, e ela comentou o seguinte: e a pergunta que eu quero fazer a você agora: como posso multiplicar meus talentos na terra? O que você acha? O que você deve fazer para que os teus talentos na terra sejam multiplicados? Para que quando o Salvador vier, você seja considerado um servo fiel. O que você acha? A irmã deu a definição assim mais simples, mais esclarecedora que eu já ouvi nesses anos todos que sou membro da igreja. Ela disse assim: cada vez que seguimos ao Salvador, multiplicamos nossos talentos. Cada vez que seguimos a Lúcifer, diminuímos nossos talentos. Que definição maravilhosa! Por que eu citei isso? Como nós falamos da preparação, para a segunda vinda, que possamos seguir ao Salvador, para que nossos talentos sejam multiplicados e possamos ser achados como servos fiéis, membros dignos, valentes no testemunho do Salvador. Porque só os valentes no testemunho herdarão a vida eterna. Muito bem. Deixe comentar mais algo aqui no 91. E também o dever do presidente do sumo sacerdócio é presidir toda a igreja e ser semelhante a Moisés. Nos nossos dias nós temos um profeta vivo, que é o presidente Russell M. Nelson. E o Senhor tem dito que ele é igual a Moisés, com chaves, com poder, autoridade, com visão. Na verdade, nós o apoiamos como profeta vivo, vidente e revelador. E nós vamos ter a oportunidade de fazer isso mais uma vez agora, no próximo dia 2 e 3 de outubro, na Conferência Geral. Convido a todos vocês para nos prepararmos para esta conferência. E teremos 4 sessões de conferências, 2 no sábado e 2 no domingo. Lembra que eu havia comentado que a igreja é a igreja viva do Senhor? A partir desta conferência nós teremos 4 sessões gerais e não mais 5 como nós tínhamos antigamente. Muito bem. Mas que possamos nos preparar para assistir todas elas, tá bom? E ver e aprender dos profetas vivos, testemunhas especiais do Salvador para os nossos dias. Para finalizar, eu gostaria de ler os versículos 99 e o 100, que diz assim: portanto, agora todo homem aprenda seu dever e a agir no ofício para o qual for designado com toda diligência. Aquele que for preguiçoso não será considerado digno de permanecer, e o que não aprender seu dever e não mostrar ter sido aprovado não será considerado digno de permanecer. Assim seja, amém. Esse versículo, quando você lê no inglês, no 99, fala let, quer dizer, deixar que todo homem aprenda seu dever. E ele se torna muito mais significativo. Provavelmente, numa próxima revisão,
da tradução, Doutrina e Convênio será corrigida. Observe como está no inglês. E aqui, irmãs, irmãos, se aplica a todos nós, homens e mulheres. Claro que é uma revelação do sacerdócio, como eu falei aqui, mas lembra que as irmãs também exercem o poder do sacerdócio. Mas imagina os princípios do Evangelho, as doutrinas que nos ensinam sobre o Salvador e também sobre o sacerdócio. Então, nesse versículo 99 está dizendo assim: permite que cada homem, que cada mulher aprenda seu dever. E eu gostaria, e eu faço isso agora, convido a todos vocês, e me incluo nesse chamado, nesse convite. E João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Que nós todos possamos fazer do estudo das Escrituras uma parte primordial e importante da nossa vida, no período da nossa vida mortal, que possamos aprender mais sobre o Salvador Jesus Cristo, aprender mais o que ele tem ensinado, suas doutrinas, princípios, como ele age, como ele é, para que possamos imitar o Salvador. E de linha sobre linha, de graça em graça, possamos imitar o Salvador, para ser como ele. O Salvador é a fonte de toda salvação, de toda retidão. Ele é o Redentor e o Salvador do mundo. E eu gostaria muito que cada um de nós pudéssemos exercer toda a nossa fé em Jesus Cristo, para nos aperfeiçoarmos nele. O livro de Mórmon convida a todos nós para virmos a Cristo e sermos perfeitos nele. Este é o convite que eu estendo a todos nós, e me incluo como um convidado de aprender mais do Salvador e servir de testemunha dele em todos os lugares, durante toda a nossa vida. E essa breve mensagem eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos, jovens, crianças, tchau. Crianças, um abraço do Vovô Dé. Continua firme, continua fiel, o Evangelho é verdadeiro. Tchau.